Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. 17:01. E aí, tá na boa? Aqui eu tô na boa. Muito boa tarde para você que tá ligado aí na sintonia aqui da Rádio Bandeirantes. Tá chovendo aí onde você está? Se tiver chovendo, queda de árvore ou coisa parecida com isso, compartilhe informação. Bom, vamos ao Fala Galera de hoje. Quem você escalaria na lateral direita no lugar do Pacheco, que está suspenso para a partida contra a Portuguesa? Júlio é o menino da base. Brian Borges, que foi muito bem no derby, mas na segunda linha, do lado esquerdo. Ou você colocaria outro? Opine. 971021493. 971021493. E torcedor bugrino, na sua opinião, o derby 213 fica em qual posição no ranking de clássicos mais marcantes da história? Esse jogo entre Guarani e Ponte Guarani. Você considera esse derby 213 um dos mais marcantes? Opine. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Você sabe, né? Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. A Ponte Preta iniciou na tarde de ontem a preparação para encarar a Portuguesa sábado no Canindé, às 18h30. À beira do rebaixamento, a Macaca precisa vencer a Lusa e o São Paulo na última rodada e ainda contar com tropeços de Noroeste Velo Clube para escapar de um novo rebaixamento para a Série A2. Sem Pacheco suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Marcelo Fernandes deve promover alterações na equipe titular. O técnico da Macaca tem como opções para a lateral direita Júlio e Brian Borges. Além disso, tem Miguel novamente à disposição para compor o sistema ofensivo. Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Eliel aciona o clube na justiça, cobrando mais de 500 mil da Macaca. A maior quantia desse valor é o repasse não pago pela Ponte Preta
na transferência do atacante para o Cuiabá. Na época, a negociação foi concretizada por R$2 milhões e o jogador tinha direito a 20% do valor, que não foi repassado pela Ponte Preta. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Botafogo da Paraíba acerta com Lisca e afasta interesse em Marcelo Fernandes. Pautas do Guarani. De olho no confronto diante do Botafogo, que pode carimbar a vaga do Bugre na próxima fase. O elenco do Guarani se reapresentou na tarde de hoje no Brinco de Ouro. Com Kaique França suspenso e Maranhão com dores musculares, Matheus Costa deve mudar a equipe após 4 rodadas. No gol, Matheus Klaus segue entre os titulares após boa atuação no Derby 213. No ataque, Luca e Kevin disputam uma vaga entre os 11 iniciais. A tendência é que o garoto da base ganhe uma oportunidade, como disse o técnico Matheus Costa em entrevista coletiva após o clássico realizado no sábado e vencido pelo Guarani por 1-0. Por Vitória, no Derby 213, elenco do Guarani ganha bicho de R$300 mil. Os atletas que participaram da partida recebem um valor cheio, enquanto que os que ficaram no banco de reservas recebem metade. O departamento de futebol já tinha premiado o elenco nas vitórias contra o Velo Clube e Portuguesa, por exemplo, mas o triunfo no clássico rendeu mais dinheiro aos profissionais. Foi um bicho realmente poupudo. Destaque do portal carlosbatista.com.br, falando do Guarani. Com Matheus Costa e domínio do Guarani, Band elege seleção do Derby 2013. Pautas, notícias que não têm ligação com os clubes de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje, a sua opinião. Pauta 1. São Paulo e Luciano abrem conversas para a renovação de contrato do camisa 10. No tricolor desde 2021, o atual vínculo do atacante vai até o final do ano e Luciano pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe já no meio do ano. A princípio, as partes discutem o formato do novo contrato. O São Paulo quer oferecer um novo contrato até 2028, com gatilhos para renovação por mais uma temporada. Pauta 2. Ministério Público abre inquérito para analisar projeto de novo CT do Santos, anunciado por pai de Neymar. No plano divulgado publicamente, uma área de 90 mil metros receberia um centro de treinamento com 3 campos, estrutura de hotel e arena para 25 mil pessoas. O principal objetivo da apuração é a área prevista, que fica próxima ao Parque Estadual Xixová, Japuí, local de preservação ambiental. Pauta 3. Palmeiras arrecada 1,6 bilhão e amplia recorde de receita em 2025. O Verdão divulgou nesta terça-feira balanço financeiro de novembro do ano passado, que terminou com déficit de 13,4 milhões de reais, menor que o previsto de 25,3 milhões de reais. Em relação às receitas, o Palmeiras acumulou mais de 1,6 bilhão de reais, o que amplia o recorde do ano que havia sido batido no balanço ainda em setembro. Pautas, notícias
Não tem ligação com os times de Campinas, comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. Na semana passada a gente havia trazido aqui a informação que o Botafogo da Paraíba tinha um interesse na contratação do técnico Marcelo Fernandes, porém, ontem o Botafogo já anunciou a contratação do Lisca Doido, portanto, a princípio, Marcelo Fernandes segue na Ponte Preta para o restante da temporada. E pelo lado do Guarani, a diretoria bugrina anunciou na manhã de hoje que o check-in para quem é sócio torcedor já está liberado para a partida entre Guarani e Botafogo, que acontece sábado, 18h30, no Brinco de Ouro. Partida muito importante para o Bugre, vale classificação à próxima fase, Batistão. 17h11, está no ar. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui do estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela audiência. Você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:16, já tudo sobre os times de Campinas. Rodada de fogo no final de semana. Portuguesa e Ponte às 4 da tarde e Guarani e Botafogo às 6:30. Um jogo emendado no outro. Guarani precisa da vitória para conseguir a classificação. Guarani não só luta pela classificação, mas também luta para ficar de 1-4, porque a melhor campanha dá a ele a possibilidade de, no playoff, na sequência, jogar em casa. Por exemplo, se o campeonato terminasse hoje, Guarani pegaria a Portuguesa. Guarani é o 4º colocado e a Portuguesa 5º. O jogo seria no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então é por isso que é importante a vitória diante do Botafogo, para se manter de 1-4 e garantir esse handicap, jogando em casa contra um adversário que não sei quem será hoje. Seria a Portuguesa, mas ainda faltam 2 rodadas, mas o jogo será em Campinas e a Ponte precisa fazer a sua tarefa, que é ganhar os 2 jogos. Aí o que vai acontecer ou não com o Noroeste ou Velo Clube é uma outra situação, mas ela tem que fazer a parte dela. Então, Portuguesa e Ponte, 4 da tarde às 6:30, Guarani e Botafogo com a transmissão, claro, aqui na Rádio Bandeirantes. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito e investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados e o grande diferencial que está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi
não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Ouvinte no ar. Boa tarde aí, pessoal da Band aí. Sou o Marco Irata aqui do Nova Europa, aqui bugrino, né? Agora, eu vi uns comentários do CH aí sobre o Matheus aí, porque ele sempre vai com as convicções dele aí. As convicções dele eu chamo de teimosia. Ele fez a mesma coisa contra o Novo Horizontino. Não deu certo. E na entrevista ele falou que não tinha treinado o time com um jogador a menos. Agora, se o cara é profissional, teve uma pré-temporada lá, teve quase mais de 40 dias lá para treinar. Não é possível que nego não treina num campo inteiro com a vantagem de ter um jogador a mais. Ou jogar também com um jogador a menos. Eu não entendo essas pré-temporadas aí, dizer que ele é atualizado, é impossível, né? Convicção, o dele é sorte, simplesmente sorte. Aí vai lá dar risadinha. Agora, as próximas aí, provavelmente vai acontecer isso aí, com o VAR, para expulsar é muito provável, né? Foram três jogos que teve jogador expulso. Não sabe jogar com um jogador a mais e não sabe jogar com um jogador a menos. Não treina, não é possível, só treina bola cruzada, chute a gol, só treina isso. Os caras ficam fazendo o quê? Só fazendo isso? Brincadeira. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, um abraço, mais um. Boa tarde, Batista. Aqui é Anderson do Jardim Mira, tudo bem? Ô, Batista, não, esse não é o derby mais marcante, na minha opinião. Ele lembrou minha infância no Parque Imperador, quando eu tava andando por lá e achei um gato morto no trilho da Maria Fumaça. E eu comecei a dar paulada nele. Batia no gato morto e dava risada. Mas enfim, para bom entendedor, meia palavra basta. Então não adianta falar que foi um derby marcante, porque batemos em defunto, batemos em gato morto, simples assim. Um abraço a todos. Abraço, 17:22. Boa tarde. Chuva forte em Itatiba. Ezequiel Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, quem estiver aí na rodovia, né? Dom Pedro, tome bastante cuidado, pista escorregadia com chuva, não é brincadeira, vá com calma. Vai perder aí alguns minutos, mas garante aí a sua segurança, tá bom? Carlos Henrique, bate pesado! Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Com é que é mais caro, hein? Boa tarde a todos. Vamos ao Fala Galera dessa terça-feira. Quem você escalaria na lateral direita no lugar de Pacheco para a partida contra a Portuguesa? Júlio, Brian Borges ou outro? O Brian Borges, eu gostei. Ele acabou, né? Acabou o fôlego, não teve pernas, né? Ele, o Kevson, os dois foram bem. Portanto, os dois têm que jogar, não é? Vamos ao lado bugrino. Na sua opinião, o derby fica em qual posição no ranking de clássicos mais marcantes da história entre Guarani e Ponte? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Mas, com certeza, do tempo que eu estou em Campinas, está entre, seguramente, de 2008, final de 2008, começo de 2009 até agora, está entre os 5 mais disputados jogos entre Guarani, Ponte e Guarani. Batista. São 17h23 em Campinas. Esporte em debate até às 19h30. Você participa mandando mensagens. Mais um ouvinte no ar. Batistão, Luiz de la Torre, Campinas, bugrino. Cara, o Bugrão ganhou o derby.
O Matheus, como todo técnico, como você sempre diz, tem um lado envolvido com esoterismo, extraterrestres, mas, cara, ganhou o derby, cara, com um jogador a menos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá tudo certo, cara. E o Bugrão vai chegar na final dos campeonatos, cara. Pode escrever aí, hein? Vamos, Bugrão. Ouvinte participando, mandando mensagens 97102-1493. 97102-1493. Ouvinte no ar. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Batista, futebol não é só bola rolando, né? Futebol é conforto do torcedor no estádio, né? E ontem o Bruno Beretta mostrou aquela saída lá da arquibancada. Só que o problema não é lá, né, Batista? O problema é no portão lá embaixo, de 1 metro de largura, onde todas aquelas saídas desembocam num lugar só. Quer dizer, vira um funil ali, né? Se tiver... Não tem como ter uma correria ali. Ali é complicado, porque não dá vazão. Fica todo mundo parado lá. É um problema muito sério. Eu não sei como o Corpo Bombeiro aprovou um negócio desse, pô. Deixa fazer uma situação dessa daí, é muito perigoso. Já faz tempo que eu tenho falado sobre isso. Boa noite para vocês. Abraço, muito obrigado pela participação. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado. Sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana. E todos os setores têm soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 3833-8900. 3833-8900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse para saber mais. kstubos.com.br. Ouvinte participando, boa tarde a todos. Fico ligado o dia todo no Portal CB para ver se a diretoria inteira da Ponte Preta renuncia, porque eles não têm competência nenhuma. Cleiton de Campinas, abraços a todos, final do telefone 0462. Ouvinte Lebrão, foi bem disputado mesmo dentro dos níveis limitados desses times meia-boca. Ele está respondendo à enquete do dia sobre o Derby 213, se foi um dos principais da história. Boa tarde a todos, fico ligado. Esse aqui já foi, né? Esse aqui já foi. Olá, equipe Band 85,7, boa tarde. Nas últimas semanas, foi investido bastante tempo na busca de atualizações do Transferban no site da FIFA e no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, para a chegada de novos craques. F5, F5. Tem chance de ter F5 nesta semana também. Abraços, Marcelo.
Marcelo, que time que ele torce, hein? Deve ser a Ponte Preta, né? Não disse. Não falou. E também o WhatsApp dele tem um kart. Não tem nenhuma identificação de time. Então não sei se ele está se referindo ao Guarani ou se referindo à Ponte. Eu tô com você. Eu tenho a impressão de que é a Ponte, porque vai ter que montar um time para a disputa da Série D. E a Série B começa dia 21 do mês que vem, não é isso? Isso, dia 28, melhor dizendo. Último final de semana do mês de março. E até acredito que ele seja Ponte Pretano também, Batista, porque ele citou até a questão do transfer ban no site da FIFA, que a gente estava atualizando. O que eu posso passar para o nosso ouvinte é que a diretoria segue de olho no mercado. A principal peça nesse momento que a Ponte Preta busca é um centroavante, um camisa 9. E é claro, não tem nenhum nesse momento. Busca um que chega, veste a camisa, esteja pronto para ficar à disposição do Marcelo Fernandes. E é claro, mais posteriormente vai procurar outro nome para compor elenco, Batista. Daqui a pouco tem mais 17 horas e 30 minutos. Informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando da Macaca, ainda repercutindo um pouco do Derby 213, um lance que até deu um pouco de polêmica. Vocês comentaram bastante hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, que é o lance do Diego Tavares. Esse lance acontece pouco tempo antes de sair o primeiro gol do Guarani. O Luca comete uma falta no zagueiro Lucas Cunha, na verdade comete uma falta no Tarek, volante da Ponte Preta, e aí a bola acaba espirrada para o Elvis, e o Elvis rapidamente vê o Diego Tavares disputando ali em velocidade com o Rafael. O que aconteceu? O Luca comete a falta no Tarek e o juiz rapidamente apita a falta. Porém, como eu disse, o Elvis acha rapidamente o Diego Tavares e aí muita reclamação por parte da torcida pontepretana. No final do jogo, até o próprio Marcelo disse que no início da confusão que deu foi porque ele foi questionar o árbitro porque ele não deu a vantagem. Ontem o Tigrão disse que havia ouvido o apito do árbitro antes mesmo do Elvis relar na bola, e a questão é que fica essa dúvida. Existe também uma outra foto que eu não consegui achar na internet, que é uma foto de alguém que tirou ali da transmissão, uma câmera que está posicionada um pouco acima das vitalícias, que mostra o lance e o Diego Tavares um pouco à frente. Porém, essa foto, a bola já saiu dos pés do Elvis, então não é o frame certo que a gente deveria utilizar. Mas é fato que deu muita discussão, muita reclamação dos jogadores da Ponte Preta, porque o árbitro não deu a vantagem, um lance que o Diego Tavares sairia na cara do gol, sairia cara a cara com o goleiro Matheus Claus, e aí pouco tempo depois o Guarani abre o placar com o gol do Ebert. Vocês discutiram muito também a questão do Diogo Silva, que ele sai batendo palmas após o gol do Ebert. Eu fiquei com a mesma impressão do Breno Beretta, que ele saiu batendo palmas, ironicamente, para a defesa da Ponte Preta, porque o Matheus Claus quebra a bola, o Luca resvala de cabeça, a bola cai no pé do Guilherme Cachoeira, e aí o Herbert sai cara a cara com o Diogo Silva e marca o gol do Derby 213. Enfim, a gente tem a imagem aí, se depois nossos comentaristas quiserem comentar mais uma vez em cima desse lance. E falando um pouco agora sobre a semana da Ponte Preta, o elenco se reapresentou na tarde de ontem no CT do Jardim Olina, é claro, já dando início à preparação para a partida contra a Portuguesa, que acontece sábado, 4 horas da tarde, lá no Canindé, e o técnico Marcelo Fernandes tem um desfalque certo. O Pacheco está fora. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no Derby 213, não fica à disposição do Marcelo Fernandes para essa partida de sábado. O Pacheco, que era um dos jogadores que mais vinham sentindo a parte física, está jogando desde a partida lá contra o Corinthians, na estreia do Paulistão, com dores musculares na coxa esquerda, e agora o Pachecão vai ter 2 semanas aí, só volta a ficar à disposição na partida contra o São Paulo, lá no dia 15 de fevereiro, portanto o Pacheco vai ter 2 semanas aí para descansar. E aí, com o Pacheco fora,
tem duas opções de laterais de ofícios no elenco da Ponte Preta. O Júlio, garoto da base, que nas vezes que foi acionado entrou muito bem, inclusive quase marcou um gol na partida contra o São Bernardo. E tem o Brian Borges também, que é lateral direito de ofício. Porém, na estreia dele, no Derby 213, ele começou como um ala pelo lado esquerdo, depois foi recuado para a lateral direita. Essas duas posições ele faz e faz muito bem. A gente pôde ver no Derby aí que o Brian foi muito bem jogando tanto de ala esquerda e também depois na primeira linha. E aí tem essa dúvida, ou joga o Júlio ou joga o Brian, lembrando que o Miguel volta também a ficar à disposição do Marcelo Fernandes. O Miguel entra no Derby 213 e no momento que o Miguel entra, o Luquinha é recuado para a primeira linha, fazendo ali uma espécie de lateral esquerdo, e o Miguel, na minha opinião, entrou muito bem. Em 2 ou 3 oportunidades que ele teve ali no 1 contra 1 em cima do Rafael, ele cavou uma falta muito próxima à área que o Elvis cobrou e deu um chapéu também no próprio Rafael e depois cruza para dentro da área, só que aí a Ponte não consegue finalizar bem. Então, para mim, o Miguel é mais uma opção do lado esquerdo, ali no sistema ofensivo da Ponte Preta. E é claro, o Marcelo Fernandes espera contar também com parte dos jogadores que estão entregues ao departamento médico. O Simon, Diego Leão, João Gabriel, o Gustavo Almeida e o Lucas Justen, que seria mais uma opção para a lateral direita, porém o Justen provavelmente é muito difícil que fique à disposição para a partida contra a Portuguesa. O mais provável desses 5 nomes é o retorno do Diego Leão, que a lesão dele foi a menos grave, podemos dizer assim, então pode ser que o Diego Leão volte a ficar à disposição do Marcelo Fernandes para a partida contra a Portuguesa. E agora falando um pouco de extracampo, o Eliel, garoto revelado aí pela Ponte Preta, está cobrando na justiça um valor de R$ 512.813,73. Maior parte desse valor, mais especificamente R$ 400 mil, é de um repasse que a Ponte Preta não pagou para o atleta. No final de 2023, o Eliel é vendido para o Cuiabá, a Ponte tinha 80% dos direitos do jogador e 20% era do próprio Eliel. A Ponte Preta recebeu os R$ 2 milhões do Cuiabá e não repassou os 20% para o jogador, o que seria aí esses R$ 400 mil. Além disso, também ele cobra um salário de novembro de 2023, 13º salário proporcional a esse tempo de contrato e algumas multas também da CLT. Portanto, mais um problema aí da Ponte Preta, mais uma dívida para essa gestão. Ele é o garoto revelado pela Macaca. Batista. Bom, eu não sou advogado, não tenho conhecimento, né, sobre esses mecanismos de pagamentos para jogador. Mas eu tenho a impressão de que são duas coisas distintas, né? Uma é o percentual que o jogador tinha direito. Isso aí é pago de uma maneira. E a CLT, que é pago de uma outra forma. Então eu tenho a impressão de que teriam que ser 2 processos. Apropriação indébita, a Ponte não pagou o que era de direito do jogador, 20%. E outro processo que seria a parte trabalhista, é um outro fórum que vai julgar essa questão. Parece que englobou tudo num único processo. Não sei se é possível esse tipo de situação. Eu acho que deveria correr isso aí em fóruns diferentes, né? Um trabalhista e o outro seria uma dívida civil. Mas, enfim, volto a repetir, não tenho conhecimento, não entrei, não tenho a peça, não sou advogado, teria que ter acesso à peça processual. Batistão, mas eu tive acesso ao processo e realmente ele engloba tudo em um processo só. Mas é possível isso? Pelo que eu vi, sim, porque ele até inclusive é defendido pelos advogados Felipe Souza Rino, Márcio Felipe Busalaf e o Thiago de Souza Rino, o Rino Direito Esportivo aí, que inclusive é o mesmo escritório que protocolou a ação do Elvis pedindo a rescisão. E eu tive acesso
a esse processo e ele engloba tudo dentro de um só. Tanto essas verbas atrasadas aí, um salário, férias, 13º e também esse repasse aí de R$400 mil. Bom, CH, ainda a respeito daquele lance que a Ponte continua reclamando que ela foi prejudicada. Hoje discutimos bastante, né, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, mostrando como fizemos agora aqui para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O lance da reclamação da Ponte, qual é a sua opinião? Batista, para mim não tem polêmica. Foi uma entrada dura em cima do Tarek e a arbitragem pode ser até precipitado, mas ele apitou pela violência do lance. Me parece que foi o Luca que pegou o Tarek, não tenho certeza. Tá? Então, foi um momento de reflexo. Eu não interpreto como prejuízo isso. Pode ser uma precipitação? Sim, dá para discutir. Mas prejuízo não, e para mim não tem polêmica não, Batista. Uma foto é a questão do impedimento, porque a reclamação é: o Diego Tavares sairia na cara do gol se o juiz tivesse dado a lei da vantagem. Então, por esta foto, por esse frame, dá claramente para observar que o Diego Tavares está à frente do Emerson Barbosa. Agora, não sei se na velocidade do lance, se traçasse as linhas do VAR, se pegaria esse meio corpo à frente do Diego Tavares. Para mim, o que houve, na verdade, foi uma precipitação do árbitro. O árbitro estava em cima do lance, estava de frente para o lance, portanto, com o panorama total à sua disposição, à disposição da sua visão. E aí aconteceu a falta do Luca no Tarek e ele apita em cima. Se ele demora aí alguns segundos para apitar, ele teria aplicado a lei da vantagem. Agora, se o Bandeira marcaria o impedimento ou não, já é uma outra questão. Eu estou me referindo ao lance de origem. O lance de origem que gerou a reclamação é se o árbitro deveria ou não ter dado a lei da vantagem. Deveria ter dado a lei da vantagem. E aí o Bandeirinha marcaria o impedimento ou não. E o VAR, não sei se entraria em cena ou não. A outra coisa é, mas e o Diego Tavares? Se o árbitro tivesse deixado seguir o lance, ele faria o gol. É uma outra questão. Não é essa que está sendo discutida. Se o árbitro aplica a lei da vantagem, se o Diego Tavares estivesse em posição legal e avançasse e perdesse o gol, é uma outra história. Então o lance que está sendo discutido deveria ter aplicado a lei da vantagem? Na minha visão, sim, o árbitro errou. O que aconteceria depois é uma consequência do acerto do árbitro. Ele acertaria se tivesse dado a lei da vantagem. Como não deu a lei da vantagem, ele errou. Ele precipitou e cometeu um erro. A Ponte foi prejudicada? Não sei. Deveria ter dado a sequência para saber se a Ponte seria prejudicada ou não. Se faria o gol ou não. Se estaria impedido ou não. Mas no lance em questão, o árbitro errou. Ouvinte Pacheco tinha tempo de sobra para matar a jogada. Foi gol antes do atacante chegar na área. Ia ser expulso, mas mataria a jogada Abimael Costa. Sua opinião também, CH, a respeito deste lance, né? Porque hoje o Breno Beretta, na tela da Band, colocou a opinião dele dizendo que a culpa pelo gol sofrido da Ponte foi o Pacheco. Na minha opinião, que eu vi lá uma falha do Lucas Costa, né? Cunha. Aliás, Lucas Cunha, que realmente perdeu na cabeçada pro Luca. Ele é mais alto do que o Luca, ele é zagueiro.
E aí raspou de cabeça e o Cachoeira fez o lance na vertical em velocidade. E o Pacheco não consegue chegar. Mas só para atender aqui o ouvinte, Abimael Costa, a sua opinião sobre o lance. O Batista, aí para mim houve uma falha coletiva. Desde o zagueiro que subiu com o Luca, até o Pacheco e o David Braz. E também o Diogo Silva. Todo mundo foi... Veja a gravidade da situação. O zagueiro da Ponte sobe com o Luca está de costas, ele está de frente. Primeiro erro. Depois a bola sobra ali, ela fica entre o Pacheco e o Cachoeira. E o Cachoeira, depois vindo o David Braz, atrasado, faz a assistência pro Herbert fazer o gol. O Pacheco estava com toda a condição para chegar na frente, estava atrasado, estava sem perna. E para mim, eu conversei isso muito com o Gleger hoje, o Diogo Silva, que tem muito crédito, ele deu uma titubeada, ele tinha que ter saído rachando e não saiu. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a minha opinião é que todos esses envolvidos, zagueiros e goleiro da Ponte, falharam, Batista. E aí, CH, expectativa, jogo diante da Portuguesa, sábado, 4 da tarde, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Jogo lotérico, Batista. O que significa isso, Carlos Henrique? Não dá para saber o que vai acontecer. Será que vai ter consequência psicológica? Como é que vai estar a parte anímica desse time da Ponte? Como é que está o clima entre os jogadores, depois de perder o derby? Jogadores não têm culpa, evidentemente, mas não tem ninguém satisfeito com isso. E vem com a responsabilidade de ter que vencer 2 jogos. A Ponte tem que fazer a parte dela. É possível? É possível. É improvável que isso aconteça, 2 vitórias. Mas é possível, os números permitem isso. Mesmo o jogo sendo lá no campo da Portuguesa, no Canindé, não tem nenhum bicho de 7 cabeças para que a Ponte possa fazer um jogo pelo menos razoável para ganhar o jogo. O problema é a última rodada contra o São Paulo. Que o São Paulo está numa série de jogos que, pelo menos o que eu tenho assistido, tem agradado. Então, não sei. Mas eu acho que é um passinho de cada vez, né, Batista? Eu acho que primeiro final de semana, ver o que vai acontecer, porque além da vitória, tem que acontecer outros resultados combinados para a Ponte continuar viva até a última rodada. Dependendo da combinação de resultados, ela pode não ter mais chance no próprio sábado mesmo ganhando. Então, nós vamos ter que esperar, vamos ter que aguardar o que vai acontecer, mas você comentou isso hoje, é verdade, a Ponte tem que tratar de fazer a parte dela. E não tem muito segredo. Eu acho que o time, apesar do preparo físico, acho que tecnicamente as coisas estão mais encaixadas do que as 4 primeiras rodadas. O técnico ganhou outras opções aí para poder efetivamente mexer um pouco mais no time. Estou falando do Marcelo Fernandes. E tem que levar muita coragem, muito discernimento, né? Resiliência. Tudo isso o grupo de jogadores vai ter que ter, a comissão técnica também, não é? Para ver se continua viva na competição. Seria, e provavelmente isso vai acontecer, uma tragédia para a Ponte, principalmente em termos financeiros, cair para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Mas, por falta de aviso, não foi. Nós estamos aqui batendo, nós 3 comentaristas, desde agosto do ano passado. O que está acontecendo aqui é ponto fora da curva, hein? Não pensem que os jogadores vão ter paciência eterna. E não tiveram. Não tiveram. Se a Ponte tivesse, com a qualidade que eu vi do Herbert, tivesse os jogadores que foram embora, com o grupo completo, com o Luiz Felipe, a Ponte estava brigando por classificação. Só que o C não joga. A realidade é outra hoje. Não adianta ficar pensando, porque não sei o que. Não, a realidade é essa. Dura, nua e crua. Essa é a realidade da Ponte, de muita dificuldade, elenco curto, vai depender um pouco mais dos garotos. Essa notícia do Miguel com condição me agrada muito. Esse menino, ele tem um talento muito grande e eu acho que na dificuldade, se ele tiver oportunidade, pode ser que surpreenda. E o surpreender resolveu o problema como atacante ali para a Ponte. A Ponte precisa de jogador que meta a bola para dentro do gol.
Acho que, por exemplo, o Diego Tavares está crescendo fisicamente, é o único que terminou, assim, pelo menos inteirão na partida, na parte física. Tecnicamente também fez um jogo muito razoável. Acho que o Elvis, depois do que eu vi, eu me assustei com o que vi, né? A parte física dele está muito, muito abaixo. Já no início, nas 4 primeiras partidas que ele atuou como titular, aquela condição, que é melhor do que a atual, estava muito distante do ideal. Então, para ter um jogador com uma baixa mobilidade, eu guardaria para o segundo tempo, para momentos decisivos, porque ele realmente decide. O problema neste momento é correr contra o tempo para colocar o Elvis, pelo menos uma condição física razoável. Eu acho que só na Série B do Campeonato Brasileiro o Elvis vai ter uma condição razoável. Não acredito que em um espaço de uma semana e um pouquinho, o Elvis consiga se condicionar. Tecnicamente eu não discuto. No meu time ele sempre joga desde que ele tenha saúde. Agora, se não tem preparo físico, que vai fazer o quê? Deixa para o segundo tempo. Cristiano dá conta do recado, o Tarek está subindo de produção. Outro que preocupa é o Rodrigo Souza pela condição física. Não é técnica que eu estou dizendo, não é? O menino Telles teve que ser substituído de maneira correta. O treinador fez aquilo que tinha que fazer, é que não tem opção, né? E contra a Portuguesa, repito, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A complicação da vida da Ponte nessas 2 rodadas é tudo que tem que acontecer além da parte dela que não é fácil. São 2 jogos, 2 vitórias e precisa ter muita competência, que a Ponte não teve até agora, para poder fazer 6 pontos em 6 possíveis, Batista. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Preste muita atenção para não perder dinheiro. Procure antes a Logos, que cobre qualquer oferta da concorrência. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite a promoção. Logos Materiais Elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Bom, vocês estavam falando aí sobre o lance que definiu o derby, né? Falha coletiva, claro que sim. Agora, o senhor Lucas Cunha, ele não pode, com uma estatura maior, zagueiro e de frente para a bola que está vindo, ele está de frente, é mais alto e é zagueiro. Ele não pode perder para um cara menor que ele que está de costa. Na pior das hipóteses, faz a falta. Estava aberto. E quando a bola cai no Cachoeira, e o Cachoeira faz um passe espetacular para a entrada do Ebert, entre o Cachoeira e o Pacheco, né, tem o outro zagueiro da Ponte. E aí, o que é que ele fez? Ele ficou inerte. Ele vê o Cachoeira passar rapidamente, com muita velocidade, aliás, muito bem preparado fisicamente, né? E o seu David Braz simplesmente fica inerte, também não estica a perna, ó, toma o vermelho aí, como fez o Kaique França, foi um recurso. Então, mas para mim a principal falha é de quem não matou na origem. O goleiro quebra lá atrás, o Matheus Klaus. Tiro de meta, hein? Não foi reposição rápida, não. Não foi bola que o goleiro pega e espertamente, com presença de espírito, já quebra. Não. Botou a bola no chão, ali no bico da pequena área e bateu um tiro de meta. A bola viaja, não pode.
Então houve uma falha sim. E mesmo com o tapa que deu na bola e com muita qualidade, o Cachoeira e a grande velocidade vertical, lance lindo do Ebert, mas o toque do Cachoeira foi um pouco longo. Se tá ligado o Diogo Silva, ele dispara no sentido da bola quando o Cachoeira lançou. E ele chega na frente e dá um bicão. Chuta lá por cima do tobogã, lá. Cai lá na Avenida Guarani. E terminou a conversa. Agora, um vai e perde. O outro fica no meio inerte. O Pacheco parece que tá com uma bigorna de 120 quilos amarrada em cada uma das panturrilhas. E o goleiro ameaça sair e não sai. E aí o atacante chega aí cara a cara, companheiro. Aí é complicado. Eu sou sempre mais o atacante, até porque deu um toque de muita qualidade o Ebert. Só para eu também reforçar aquilo que eu já disse aqui várias vezes, inclusive em tempo real, dentro da jornada esportiva do domingo. Essa foi a minha opinião. O erro coletivo, mas o mais grave do Lucas Cunha. Não pode perder uma bola daquela de jeito nenhum. Pode até perder, mas já mata na falta. Falta é do jogo, é um recurso. Desde que não seja desleal, a falta está na regra. É isso que eu penso. Queria dar uma olhada agora, contando com o apoio sempre inestimável dos nossos queridos companheiros aí da técnica no Fala Galera de hoje. Tan, 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 tan. Quem você escalaria na lateral direita, no lugar de Pacheco, está suspenso, para a partida contra a Portuguesa? Júlio, Brian Borges ou outro? Eu escalaria o Júlio e deixaria o Brian Borges fazendo aquela segunda linha muito interessante que ele fez no derby. Muito interessante, gostei. Foi bem no jogo, estreou bem, baita fogueira. Ele faz a segunda linha e o Kevinson faz a primeira linha. Eu não mexeria nesse lado esquerdo que rendeu bem. Então eu viria com o menino. Júlio, simples assim, para não inventar muita moda. Sugerimos até o Júlio na direita e o Pacheco na esquerda. Mas agora a Ponte tem o Kevinson. Bom jogador, hein? Bom jogador. E vou dizer mais, a Ponte com mais de uma semana de treinamento e aprimoramento físico, vai vender caro lá contra a Portuguesa, hein? Se dá para escapar ou não, eu já disse depois do jogo do São Bernardo, quarta rodada, que a Ponte estava rebaixada. E eu já disse também 200 vezes aqui que eu gostaria muito de queimar a língua. E espero ainda por um milagre. E saibam todos, esse time que jogou contra o Guarani, mesmo agora ser o Pacheco, é um time que não tem nada a ver com o time que estreou contra o Corinthians, contra o time que jogou contra o Velo, contra o time que jogou contra o Capivariano. Nada a ver. É outro time. O problema é físico. Mais uma semana vai aprimorar, vai apurar um pouco. Então a Ponte vai vender caro lá, mas respondendo ao Fala Galera, com a objetividade que é cobrada, eu escalaria o Júlio na lateral direita no lugar de Pacheco. E agora, esse Fala Galera aqui, ó. Esse é do Guarani. Torcedor bugrino. Na sua opinião, o derby 213 fica em qual posição no derby de clássicos mais marcantes da história entre Guarani e Ponte? Ah, tem muito derby, né? Ah, mas afundou a Ponte. Rebaixou a Ponte. Não, a Ponte tinha feito 5 jogos. 5. E tinha 1 ponto. Então dizer que foi o Guarani que rebaixou, ah, mas jogou a pá de cal, ajudou. Pô, mas o Velo ajudou, o Capivariano ajudou, o Corinthians ajudou, o São Bernardo ajudou. Então, nesse aspecto, eu não vejo o Guarani rebaixou a Ponte, não. A Ponte já entrou no derby praticamente rebaixada. Ah, mas se tivesse vencido. Só que ali era vitória de um ou de outro. Venceu o Guarani, a Ponte se manteve na posição em que estava. Então eu não vejo, além da rivalidade, assim, uma importância parecida com um derby, por exemplo, de 2012, quando o Guarani
elimina a Ponte da final do Campeonato Paulista. E vai ele, Guarani, ganhou de virada 3-1, o derby do Medina, né? Entre outros derbys memoráveis, o derby do Pacaembu, o único derby disputado fora de Campinas na história, e com recorde de público em derby, o Guarani ganhou de 2-0 da Ponte. Então, são inúmeros, dezenas de derbys mais importantes do que esse daí. Esse, ele por enquanto está na memória e na cachola, porque ele foi há 48 horas, um pouco mais que isso. Ele foi sábado, hoje é terça-feira. Então ainda está tudo vivo, ainda mais que não tem jogo no meio de semana, fica todo mundo aí saboreando. É assim que funciona. Saboreando, importante, matou, gol, jogador que veio da Ponte, o Transferban mandou ele pro Guarani, que não sei o quê. Mas é um derby dentro aí de uma média dos derbys. Não dá para colocar um ranking. Ele tá em segundo, em terceiro, em décimo. 100 anos de derby. Tem muito derby aí que realmente foi muito mais decisivo, muito mais empolgante. Mas uma vitória marcante e que tem que ser comemorada pela torcida do Guarani. Agora, colocar no ranking, nem vou me atrever a isso. Batista. 18h10, pizzaria e restaurante tem promoção. A promoção continua valendo, tá? Chame os amigos, reúna a família e bora fazer aquela roda para bater um papo e comemorar, né? Se for o caso de alguma conquista. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. Repito, apenas R$ 59,90. Você anotou? Então, escolha sempre o lugar certo para você fazer as suas comemorações. E tem mais, olha, Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Beba com moderação. De terça a sábado, a partir das 18 horas, venha saborear a pizza mais gostosa de Campinas, se refrescar com chopp e cervejas geladíssimas. E você já sabe, aniversariante ganha o rodízio de pizza tendo grupos acima de 10 pessoas. Faça sua reserva com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para sua comodidade. Aproveite! Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Olympiacos está contratando um brasileiro, centroavante e ex-jogador do Vasco, chamado Cleiton. Esse atleta tem um contrato até o final dessa temporada 2026, né, 25-26, com possibilidade de prorrogação para mais uma temporada. Ele que estava no futebol português. E o Corinthians, que estava próximo de acertar com o atacante Kaique do Bahia, acabou recuando e não vai mais contratar esse jogador, Batista. São 18h03, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Paulista. Ontem, pela sexta rodada, Mirassol e Novo Horizontino empataram pelo placar de 1-1. O jogo começou no domingo, foi interrompido por conta das fortes chuvas e reiniciado ontem, o Mirassol acabou empatando. O Novo Horizontino com o placar é líder isolado da competição com 13 pontos. Aliás, o primeiro time matematicamente já classificado para a próxima fase. A rodada termina nesta quinta-feira, 8h30 da noite, tem Corinthians e Capivariano. Próxima rodada, a sétima, no sábado, 4 da tarde, Portuguesa e Ponte Preta, 6h30, Guarani, Botafogo, Novo Horizontino e São Bernardo, 8h30, São Paulo e Primavera. No domingo, às 4 da tarde, tem Noroeste Santos, 6h30, Capivariano e Mirassol. No mesmo horário, Velo Clube Red Bull Bragantino, 8h30 da noite, tem Corinthians e Palmeiras no derby paulistano. Classificação do Paulistão. Como eu disse, Novo Horizontino líder, 13 pontos. Palmeiras tem 12, Red Bull Bragantino 12, Guarani 11, Portuguesa 9, Mirassol 8, Corinthians 8, São Bernardo 8, são os 8 primeiros colocados. O Velo Clube é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento, tem 4, e a Ponte Preta tem apenas 1 ponto na lanterna da competição. O primeiro time próximo da Macaca é o Santos. Santos é o 14º colocado com 6 pontos. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2, ontem no fechamento de mais uma rodada, a 7ª rodada, jogando em Piracicaba, o 15 venceu o Monte Azul pelo placar de 1-0, aliás, 2-0. Com o resultado, o Inhoquim subiu para a 8ª colocação com 9 pontos. A liderança da Ferroviária com 17, seguida por Ituano, Água Santa, Votuporanguense, Juventus, Santo André, Sertãozinho e o próprio 15. Os dois últimos, Taubaté com 4 pontos e o São Bento, que ainda não pontuou na Série 2. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quartas-feiras, das 19 às 23 horas, a noite ganha um toque especial com violoncelo ao vivo, trazendo elegância e emoção para o seu jantar, sem cobrança de cover artístico. Você pode harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma experiência musical única. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 8 minutos até as 19h30. Muita informação, opinião e debate. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Vai ter sempre uma loja disponível pertinho de você. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, se o árbitro tivesse marcado, se você mesmo fala que ele tá ali e ele apitou na hora do lance, então não tem se. Se meu pai não fosse homem, eu não tava aqui hoje. Então, sabe, se é aquela passação de pano pra ponte. Abraço, mais um. Ô Batista, Sérgio das Paineiras. Cara, esses bugrinos aí, falando borracha aí, cara. Vamos lá. Ponte Preta vai jogar a Série B. A Ponte Preta deixou o Guarani na Série C. O Campeonato Paulistinha não vale nada. Vale o quê? Se a Ponte tá na Copa do Brasil na terceira fase de grupo. Já no grupo, terceira fase. Agora, o Guarani... Ficar cantando vitória aí, porque ganha de 1-0, injusto pra cacete. Ponte, aquele goleiro do Guarani tem que pegar aí, no mínimo, uns 6 partidos. Foi uma agressão que ele fez, né, o Kaique França aí. Ele agrediu o jogador da Ponte, deu um chute no estômago. Isso aí é agressão. Pegar aí uns 6 jogos de suspensão, no mínimo. Ponte vai jogar a Série B, o Guarani é a Série C. A Ponte rebaixou o Guarani pra Série C, praticamente. Abraço, mais um. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de saber que vocês me dessem a opinião de vocês a respeito da jogada anterior ao gol do Guarani. Houve uma lei da vantagem da Ponte Preta e que até o Elvis acabou levando amarelo e o time da Ponte acabou brigando até com o árbitro, discutindo a respeito dessa lei da vantagem, que na verdade o jogador iria sair na cara do goleiro, né? Provavelmente iria fazer o gol e depois surgiu o gol do Guarani na sequência. E ninguém está comentando sobre isso. E eu achava que essa tal de lei da vantagem era como a lei de Murphy, né? Falei, porra, não existe a lei de Murphy, mas a gente fala da lei de Murphy. Mas eu queria saber, daí eu fui buscar na internet e descobri que realmente existe a lei da vantagem. A Ponte não foi prejudicada por conta disso. Ninguém está comentando nada, eu achei estranho, porque na hora eu estava assistindo o jogo pela internet e vi que os comentários na TV ou no streaming, né, comentou sobre isso e parece que quase ninguém está falando sobre isso. A Ponte não foi prejudicada? Meu nome é Jefferson, Ponte Pretano. Abraço, Jefferson. Falamos na transmissão. Hoje, na tela da Band, ficamos 20 minutos falando a respeito desse lance. E neste programa, na primeira hora, também discutimos, inclusive mostrando o lance para os nossos ouvintes através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais do que isso, é impossível falar mais do que a gente falou. E o Leonardo
Ken. Leonardo Ken está aqui no portal carlosbatista.com.br. Vocês da Band não comentaram que antes da expulsão do Kaique França seria escanteio para o Guarani. E o juiz não marcou. Teve também um lance duvidoso. O Rafael foi deslocado num escanteio. O Breno Beretta, em tempo real, na transmissão, disse que viu quando o David Braz tocou na bola e ela, portanto, foi para escanteio. Seria escanteio para o Guarani e o árbitro marcou tiro de meta. Se o Breno quiser falar a respeito disso, mas em tempo real, atrás do gol, aqui o ouvinte não perde nada. Nós estávamos no campo, eu, o Breno Beretta e o Pedro Piscinato, em tempo real, pegando todos os lances. E com o monitor estavam o Tigrão, o CH e o Gleger Zorzin. E aqui no estúdio, o Edu Pinheiro. Então, todos os lances acontecidos, nós elucidamos em tempo real durante a transmissão. Oi, bebê. Se eu não me engano, Batista, eu acho que eu até acionei os comentaristas para falar a respeito desse lance que eu achei que tinha acontecido. Não sei se deu tempo deles falarem ou não, porque na sequência foi a falta que originou a expulsão. Vou até tentar procurar aqui em alguma imagem de melhores momentos para ver se eu acho, e daí a gente pode colocar no YouTube. Ouvinte, qual é o critério que vocês usam para ler as mensagens? Sempre mando para vocês, porém nunca são lidas. O que acontece é o seguinte, eu só tô lendo essa mensagem para que eu possa te explicar. Você manda a mensagem, não assina. E quando eu clico no seu WhatsApp, não aparece o seu nome. Lá onde coloca o nome, está oculto. Então não tem como ler uma mensagem de um ouvinte oculto. Então é necessário assinar as mensagens. Às vezes o ouvinte não assina, mas eu vou lá e clico. Aliás, quando o ouvinte não assina, ele está arrumando trampo para mim, né? Eu tenho que voltar inteiro e ir lá clicar para ver o nome dele. Então você me facilita a vida, cacete. Quando você coloca aqui o nome, custa colocar o nome do cidadão. Então todas as mensagens não assinadas, elas já são eliminadas na origem, tá bom? 18 e 17 informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, a reapresentação do Guarani foi hoje à tarde, né? Um trabalho regenerativo para os atletas que atuaram diante da Ponte. O restante dos atletas, é claro, trabalharam com bola. O técnico Matheus Costa começa efetivamente a preparação para o jogo contra a equipe do Botafogo. Partida importantíssima que, se o Guarani vencer no próximo sábado, pode até estar classificado à próxima fase do Campeonato Paulista. Durante a semana a gente vem ouvindo personagens do derby e eu acho que o Matheus Costa foi um dos personagens também, até porque ele foi eleito pela maioria aqui da nossa equipe como o técnico do derby, está na seleção do derby, e é aquela situação da gente ver algumas modificações ou mesmo o trabalho que vem dando resultado, são 3 vitórias consecutivas, com o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista do técnico Matheus Costa. Acompanha aí. Acho que vitória completamente merecida. Completamente merecida. No 11 contra 11 e no 11 contra 10. Mérito ao grupo, mérito ao elenco, mérito a todas as pessoas envolvidas na preparação diária e por reproduzir aquilo que está acreditando. Então, acho que a força de todos provou hoje a superioridade do Guarani na competição com relação ao seu rival. Com relação ao Herbert, acho que todos os atletas que chegam aqui no clube passam por um processo.
não chegou, não foi um nome meu, mas foi um nome aprovado também por mim, de acordo com a característica dele, daquilo que a gente visualizou dele e aquilo que a gente pensava para o nosso coletivo. Então, tanto que foi aprovado e muito bem referendado, que em pouco tempo ele já ganhou uma oportunidade. Então é mérito dele pelo que ele demonstrou em pouquíssimo tempo de treino, e parabenizar a entrada não só dele como de todos, né? Se a gente pegar o lance que originou a nossa vitória, inicia com o Klaus, que foi um menino que entrou no decorrer da partida, o Luca ganha a primeira bola, o Cachoeira fica com a segunda bola e acha um passe de infiltração, e o Ebert faz o gol. Então é o gol do processo coletivo de equipe. Mérito a todos que participaram disso. E quem brigou e lutou com um a menos desde o início, e quem coroou e encerrou essa partida de hoje com a vitória. Matheus, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu imagino que esse resultado estava entalado na sua garganta desde o ano passado, porque justamente o primeiro jogo seu foi um derby e foi no estádio Moisés Lucarelli, e daí você não conseguiu vencer os outros dois da segunda fase. Mas agora, qual que é a importância dessa vitória para você? Porque eu vi no seu olhar, você era um dos que estava mais comemorando dentro de campo e levando os jogadores para a torcida. Eu queria que você falasse a respeito dessa importância, né? E também das mexidas que você fez, porque hoje, se o Guarani não ganhasse, hoje você teria que explicar ao torcedor perguntando por que o Kevin não entrou, por que você tirou o Natan. E também, vou aproveitar e emendar, a gente até falou com o Kaique França na saída do campo, ele acabou salvando um gol, que a culpa não foi dele, né? A defesa deixou aberta, foi um vacilo da defesa do Guarani, e ele salvou um gol naquele momento, trocou uma expulsão por um gol. Certo. Breno, acho que qualquer profissional que tenha a oportunidade de participar de um derby, cara, isso é coisa de outro mundo. E tendo a responsabilidade de ser o treinador em um derby, você multiplica não sei por quanto. E é óbvio que todo profissional sabe que a sua carreira depende de vitórias. Você trabalha, você se dedica, você se estuda, você faz acontecer para ter uma oportunidade como essa. Só que você precisa concretizar depois em vitória, né? Então, muito feliz porque hoje aconteceu. E aconteceu e convenceu no meu modo de ver o jogo, inclusive com um a menos. Talvez no jogo passado eu recebi críticas porque com um homem a mais a gente não ampliou o resultado. Hoje, com um homem a menos, essa mesma equipe convenceu e venceu a partida com um homem a menos. São coisas do futebol. Eu acredito muito no que eu faço, muito. Eu tenho convicção daquilo que eu faço. Só que eu sei que eu dependo do resultado. Então, todas as trocas que eu fiz hoje foi com muita convicção daquilo que eu visualizo, daquilo que eu imagino, daquilo que eu analiso. E eu sei que eu dependo do resultado. Se o resultado não vem hoje, eu ia ser criticado, com certeza absoluta. Se o empate, talvez eu poderia ter sido criticado, mas a vitória veio com personagens que saíram do banco de reservas com a minha convicção, porque é o meu cargo. Acho que se a gente juntar aqui, todos vocês, fala uma escalação do Guarani e as substituições que tem que fazer no decorrer do jogo. Não vai ninguém ficar igual ao outro. Cada um vai ter uma opinião. É o meu cargo, é a minha função, é a minha responsabilidade, eu sou cobrado por isso. E fico feliz que dentro das minhas convicções eu tenho uma equipe especial trabalhando ao meu lado também, que me auxiliam em todos os processos, em todas as áreas do futebol, para a gente render e ter desempenho. E com a minha convicção, com a minha liderança, acho que é um trabalho de todos, mas o maior mérito disso são dos atletas que realmente se dedicam, sabem o que vão fazer dentro de campo, que realizaram da melhor forma possível tudo que foi pedido no primeiro tempo, na primeira parada técnica, especialmente no intervalo, para eles entenderem que a gente poderia ganhar com um jogador a menos, principalmente no decorrer da partida. Cada minuto com 0-0 era um tempo a mais para nós, porque
eu acreditava muito na nossa equipe, não só tática e tecnicamente, mas fisicamente falando. Então, vamos sustentar, nós vamos ficar com bola no decorrer do segundo tempo, porque a gente está muito melhor e mais preparado para isso com relação ao nosso adversário. E eles compreenderam bem, fizeram isso da melhor forma possível e concretizamos esse resultado positivo. Há processos, eu adoro o Kevin é um atleta espetacular que está no seu processo de formação, nessa transição base profissional, que talvez é o gatilho mais difícil na carreira de um atleta, e ele está nesse gatilho, tem todo o nosso apoio. Eu quero muito dar mais oportunidade para ele. Acredito que pode ser contra o Botafogo, porque o Maranhão teve uma lesão também diagnosticada, não sei se ele nem vai ter condição. Então, nós temos hoje 3 centroavantes, cada um com a sua característica. Kevin é um menino de potencial enorme, gosto muito dele. Maranhão é um atleta de maior sustentação, de duelo aéreo. E o Luca é um cara de mais mobilidade e uma inteligência de jogo, até pela idade e experiência que ele tem. Então, cada um no seu momento aí. Sou muito feliz por estar trabalhando com os 3 vão ter oportunidades. Eu sei que às vezes a torcida tem um xodó, como você diz. Compreendo isso, acho importante isso. E são processos, é um atleta que está em processo e vai ter oportunidade comigo, sem dúvida alguma, o Kevin. Bom, e o Kevin pode até ter oportunidade já no sábado contra a equipe do Botafogo. Quem que o treinador tem à disposição para o lugar do Maranhão, que provavelmente estará fora, ele que sentiu um problema muscular, já vinha jogando, a gente sabe, nos bastidores, com dores musculares, ele que se recuperou justamente de uma contusão muscular para estrear pelo Guarani, porque logo no começo do campeonato ele seria titular, mas aí ele se machucou no dia 23 de dezembro do ano passado, voltou quando o Guarani já tinha começado o Paulistão. Então quem que o treinador tem à disposição? Tem o Luca e também tem o Kevin para o lugar do Maranhão. Eu acredito que ele vai manter o mesmo esquema, 4-3-3. O treinador gosta de atacar pelas beiradas, é o esquema dele, e esse esquema nos 3 últimos jogos, com relação a resultado, deu certo, porque o Guarani venceu os 3 e empatou com a equipe do Santos. É claro que o torcedor, em primeiro lugar, quer ver as vitórias, os 3 pontos somados. E, em segundo lugar, o futebol bem jogado. E o Guarani tem tudo aí, tem elenco para nas próximas rodadas tentar apresentar as 2 situações. Semana cheia de trabalho, como eu disse, reapresentação hoje. Aí o Guarani terá trabalhos amanhã, quarta-feira, na quinta e também na sexta para o duelo de sábado, 6h30 da tarde, contra a equipe do Botafogo. Para o sócio campeão, o check-in já está liberado. Ingressos ainda não foram colocados à venda para o torcedor comum, mas eu estou imaginando mais uma vez promoção de ingressos, estou imaginando mais de 10 mil torcedores para empurrarem o Guarani, que está embalado no Paulistão e pode conquistar a classificação já neste sábado contra a equipe do Botafogo. Outro jogador que fica de fora, além do Maranhão, é o Kaique França, né, que foi expulso. O Matheus Claus vai substituir o Kaique França, e nas demais posições eu estou imaginando que o Matheus Costa vai manter a mesma formação dos últimos jogos para encarar o Botafogo. Lembrando, neste sábado o Guarani pega o Botafogo de Ribeirão Preto no Brinco, e depois no outro domingo, no dia 15, a última rodada da primeira fase, todos os jogos no mesmo dia e horário, ou seja, domingo, dia 15, 4 da tarde, o Guarani vai pegar o Palmeiras na cidade de Barueri. Batista. Você, Breno, disse que o Guarani pagou R$300 mil de bicho. Esse bicho foi um bicho molhado? Foi um bicho molhado, ou seja, para quem não sabe o que é bicho molhado, é bicho pago no vestiário, né, Batista? Eu fiquei sabendo o seguinte, que o Guarani prometeu em 2 vezes, pagou metade no sábado e agora a outra metade vai ser paga essa semana na quinta-feira. E o Guarani tem subido o valor dos bichos, eu tenho até aqui que eu descobri, ó, eu vou passar os bichos dos últimos jogos. Contra o Velo, a vitória foi R$60 mil. 1.300 para quem jogou ou entrou no jogo, 650 para quem não jogou. Contra a Portuguesa foi R$120 mil, 1.350 para quem não jogou e 2.700 para quem jogou.
E contra o Botafogo, se sair a 4ª vitória seguida, vai pular dos 120 mil que foi contra a Portuguesa para 180 mil, o bicho do próximo sábado. Lembrando que 300 mil foi uma ocasião especial, porque o Guarani jogou o derby, e o derby seria muito importante, até pelo que aconteceu no ano passado na Série C, Batista. Hoje em dia não acontece mais o tal do bicho molhado, né? Antigamente sim, principalmente Castor de Andrade, que era bicheiro, levava o dinheiro lá no vestiário, né? Tem até uma história do Everaldo, amigo nosso, lateral, jogou na Ponte. Tava jogando, salvo engano, no Paysandu. Tigrão deve lembrar dessa história. O dono do time era um cara envolvido lá com contravenção. E aí o time estava perdendo no primeiro tempo no vestiário. Ele entrou, revólver na cintura e dinheiro, e tacava o dinheiro no peito do jogador. Qual é o problema de vocês? É dinheiro? Quer dinheiro? Então tacava dinheiro no peito dos jogadores, né? Então, antigamente acontecia muito isso, de pagar o bicho no vestiário, levava em dinheiro, mas hoje é tudo no Pix. A história é real. Foi um ex-jogador que me contou isso, um ex-jogador, inclusive, que jogou em Campinas, na Ponte, trabalhou no Guarani, mas aí já como comissão técnica, já como preparador físico. E o nome do cara era Miguel Pinho. E ele desceu mesmo no intervalo, não acontecia nada no jogo. Salvo engano, era Paysandu e Tunaluso. E esse jogador ao qual eu estou me referindo, é evidente que eu não vou falar o nome aqui para não, né, expor aí o ser humano, tal, tantos anos atrás. Isso aí é década de 80, para você ter uma ideia. E aí o Miguel Pinho atravessou lá de onde ele estava, desceu no vestiário, no Mangueirão isso daí. Falou, tô gostando nada do que eu tô vendo. É grana que vocês querem? Tá aqui, Abriu a mala, jogava aqueles maços de dinheiro vivo em cima da mesa, em cima de jogador. Depois ele recolheu tudo. Deixou a mala lá no vestiário e falou... E aí levantou a camisa. E mostrou um trabuco considerável. 38 cano longo enferrujado. E falou assim... Eu vou sentar no primeiro degrau da arquibancada. Era dinheiro? Tá aí o dinheiro. Agora virem o jogo. Senão eu vou queimar nego de lá da arquibancada. E eu atiro bem. O Paysandu virou o jogo. Quero ouvir os comentaristas para falar do Guarani, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos para dar mais sabor e praticidade aí na sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas.
Ô, CH, quem é que você escala diante do Botafogo? Jogo importantíssimo para o Guarani. Vencendo, o Guarani tem chance até, talvez, de não precisar de ponto no jogo diante do Palmeiras na última rodada, para fechar de 1-4 e ter o benefício de, no playoff, na sequência do campeonato, mandar o jogo no brinco. Quem é que você escalaria aí, hein, CH? O Batista, são várias as situações, né? Pode ser do lado direito o Júlio e do esquerdo manter o Kevson com o Brian na frente dele. Eu acho que foi uma opção interessante. O CH, pode ser... só uma correção, nós estamos falando do Guarani. E é sobre o atacante, né? Porque o Maranhão não vai poder jogar. Então tem duas opções. Ou escala Luca no comando de ataque, ou então coloca o menino Kevin. Quem é que você escalaria de começo contra o Botafogo? Partida marcada para as 18h30 no sábado, no estádio Brinco de Ouro. Bom, me desculpe pela confusão, e agora corrigindo, respondendo a sua pergunta, eu escalaria o Kevin. Eu já escalo o Kevin desde a terceira rodada. Só que o treinador, ele justifica como um processo de maturação, transição, amadurecimento. Isso é tudo bobagem. E eu respeito a opinião dele, mas eu não sou obrigado a concordar. Vai jogar o Luca. Né? Mas deveria jogar o Kevin. E tem que pensar também na história do Herbert. Não é só no lugar do Maranhão, não. Porque o seu Parede não justifica a titularidade. Como não justificava, e agora está fora por contusão, o Maranhão. Então o treinador obrigatoriamente tem que mexer nessas duas posições. Uma por causa de contusão e a outra por problema técnico. O que o Parede está construindo para ser titular do Guarani? Por que não dá oportunidade para outro jogador? Eu tô querendo manter a escalação. Tudo bem, mas o cara tá indo mal. Não pega na bola. E quando tem oportunidade de fazer... Lembra o que aconteceu contra a Portuguesa 2 vezes? Tem chance de fazer o gol e o cara perde gol feito. Tem que deixar, sabe? Tem que pavimentar para outros estarem ali, entendeu? Tá aí, você recebeu 5 jogos de oportunidade, só que você não justifica a titularidade. O treinador não pode ficar ancorado com esses problemas ou com convicções, ou de repente é contratual isso, né? Não sei. O Maranhão e o Parede jogarem como titular no Guarani, para mim só pode ser ou o treinador tá míope, ou é contratual. Não tem outra conclusão. É um menino pedindo passagem, ninguém tá fazendo campanha pro rapaz. É que o Maranhão não tá tendo condição de jogar, ué. Tá fora de forma, não tem mobilidade, não participa do jogo. Então é isso que eu penso, Batista. Eu acho que precisa pensar no Herbert, mas com certeza deveria colocar o menino Kevin. Mas não vai fazer isso, quem vai jogar é o Luca. São 18h37. O Guarani, se ganhar do Botafogo, será a 4ª vitória consecutiva. E isso não acontece desde 2022. O Guarani ganhou do Ponta Grossa no dia 13/9/22. Ganhou, aliás, em Ponta Grossa, né? Operário 0, Guarani 1, gol do Yuri Tanque. No dia 20/9, Guarani 2, Novo Horizontino 0, gols de Isaac e Yuri Tanque. No dia 30/9/22, no Rei Pelé, Guarani venceu pelo placar de 2-1 o CSA. Foi de virada. Outra vez Isaac e Yuri Tanque. 13/10/22, no Brinco, Guarani 1, Londrina 0, gol do zagueiro João Vitor. E o técnico era o Mozart, Série B do Campeonato Brasileiro. Então, desde lá, o Guarani não ganha 4 partidas consecutivas. Agora pode repetir o feito nesse jogo diante do Botafogo. E aí, Tigrão, além desta alteração forçada, motivo de contusão, quem é que você escalaria no lugar do Maranhão
E se você arrumaria, pelo gol marcado, né? Entrou muito bem, foi o herói do derby. Se você arruma um lugar no time do Guarani pro Herbert. Não, ele não é só pelo gol, não. Ele entrou já bagunçando o coreto. Já entrou metendo o pé na porta. Já metendo a bola na frente, partindo para cima, ganhando no peito, na velocidade, na força física e na técnica. Então eu vou mudar um pouquinho essa história aí. É Luca ou é Kevin? É Kevin ou é Luca? Para mim, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Para começar, não, nenhum dos dois. Eu escalaria Mirandinha na ponta esquerda. Mirandinha na ponta esquerda. Eu escalaria do lado direito, né? Talvez aí uma opção com o Herbert. E na tampinha, entre Luca e Kevin, eu disse nenhum nem outro como titular, porque não tem uma convicção. O treinador deve escalar o Luca. E eu não sei se é uma boa o Kevin desde o início, pela experiência do Luca. Mas ele escolhendo um ou outro, então eu não tenho uma escolha definida ainda, por isso que eu falei nenhum nem outro nesse momento, mas eu certamente escalaria o Mirandinha, não escalaria o Guilherme Parede, e sim, escalaria o jogador que foi o herói do derby e entrou muito bem realmente, que é o Herbert. E aí, avaliando com muito cuidado os treinamentos da semana, eu escalaria o centroavante Luca ou o Kevin. Agora, detalhe, eu acho que o Luca sai na frente, sabe por quê? Primeiro, pela experiência. Segundo, que ele participou do lance do gol. Tudo bem que o Lucas Cunha, acho que já estava dentro da banheira, ensaboado, lá no estádio Moisés Lucarelli, porque ele não estava ali de espírito, ele estava só de corpo presente. Senão ele não perderia aquele lance. Mas isso não é problema do Luca. O Luca deu a casquinha para trás e saiu o gol. Aí já me mandaram aqui, ó. Tô lendo a mensagem aqui em voz baixa. Mas e o Cachoeira? Não, Cachoeira, espera um pouquinho. Calma. Por enquanto, é apenas uma Helles Cascata. Não é Cachoeira ainda. Calma. Mas já merece ser olhado pela torcida e pelo treinador com um pouco mais de carinho. Ótima opção para o segundo tempo. Ótima opção. E por que eu acho que o Lucas sai na frente? Explico-lhe. Em qual posição, em qual lugar do campo que o Herbert fez o gol? Como centroavante. No miolo. Ele recebe uma bola no funil que rasga a zaga lenta, inoperante da Ponte e faz um golaço. Dá um tapa com lá de fora do pé, não olhou para o goleiro, sentiu onde ia pôr a bola, consciente. Bonito gol, lindo gol. Mas ele estava onde? Centroavante. E aí é que eu tô dizendo que o Lucas sai na frente, porque o Lucas faz bem a beirada e quebra o galho também centralizado. Então dá um balanço diferente, porque o Herbert entrou primordialmente pelo lado direito. Mas ele no meio mostrou a eficiência dele quando decidiu e definiu o placar do derby. Então pode haver uma movimentação do Herbert, uma inversão, uma alternância entre o Herbert e o Luca. E o Lucas se adapta melhor na beirada do que centralizado. Ele mesmo disse isso na apresentação, quando oficialmente foi mostrado aí como atleta do Guarani. E aí você cria um balanço legal. Eu acho que com esse ataque, Luca ora por dentro, ora na beirada, e quando ele vai para a beirada, vem por dentro o Herbert, e vice-versa, o Guarani trucida o Botafogo. Eu vi o jogo Botafogo e Palmeiras. Cuidado com o Botafogo ganhando do Palmeiras. Ganhando o time cedo, Palmeiras.
Ah, mas depois entrou Flaco Lopes. Porque mais não sei o que, entrou mais não sei quem. Companheiro, entraram lá no adiantado da hora. Palmeiras estava pensando no Corinthians, domingo agora. No Corinthians, tá? E o jogo é na Neoquímica. É derby lá também. É derby, é grande, hein? O bicho é grande. Então o Botafogo ganhou com as calças nas mãos. Eu vi o jogo inteirinho no domingo à noite. 8h30 começou esse jogo aí. E o Palmeiras, com o time C, ele acabou criando um número muito grande de oportunidades para empatar. E não empatou porque estava com uma molecada ruim de bola. O time que iniciou e boa parte até do segundo tempo. Depois da metade do segundo tempo entraram 3 ou 4 titulares. Então, não se iludam, não se preocupem muito com esse resultado, porque o Botafogo entrou contra o Palmeiras colado na zona de rebaixamento. Agora é o campeonato, o regulamento permite. Não precisa jogar com o time titular. Você tem que entrar e não dar WO. E o Palmeiras fez a sua, mesmo criando chances, a sua pior apresentação da era Abel Ferreira. Nunca jogou tão mal. Até o reclamão, o chorão do Abel Ferreira falou, não, hoje não jogamos nada. Lá dentro do dialeto dele, da língua portuguesa original de Portugal. Até o treinador chorão, que nunca vê defeito no seu time, que sempre joga nas costas da arbitragem, da imprensa, lá do guarda-chuva de sapo, que é aquele cogumelo que nasce na grama e atrapalha, que assusta o jogador, que a bola estava com gomo descosturado, ele sempre arruma uma. Ele não arrumou desculpa nenhuma. Falou, não jogamos nada. Foi a pior partida do Palmeiras na gestão dele. Então não se iluda, não se preocupem muito que o Botafogo ganhou do Palmeiras e vem aí atrás de classificação. O time do Botafogo é horrível, horripilante. E se o Guarani escalar esse ataque aqui que eu coloquei, com essa movimentação de alternância, Luca Ebert, com o Mirandinha, que é sempre titular, às vezes pode inverter de lado também, o Guarani atropela o Botafogo no brinco no próximo sábado. Cobrem-me, mas de maneira veemente, se isso não acontecer. Esqueçam o resto. Ingressos. A expectativa é de um público grande, não tanto quanto foi no derby, né? Que é um jogo diferenciado. Mas a expectativa é de um grande público e os ingressos já estão disponíveis. Ainda não, Batista. Eu estou imaginando que devem começar a ser vendidos amanhã ou no mais tardar na quinta-feira. Somente o check-in para o sócio campeão que está disponível. Eu também estou imaginando que por ser um sábado, 6h30 da tarde, mais de 10 mil pessoas, pela atual situação do Guarani, 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder. O Tigrão até citou do Cachoeira, né? E eu falava isso antes do jogo e depois do jogo também, que eu queria ver o Cachoeira de meia, porque quando ele chegou na entrevista coletiva que ele deu, ele falou, uma das melhores partidas que eu fiz foi num jogo contra o CSA, ou melhor, pelo CSA, e foi num clássico. Veja que coisa curiosa, foi num clássico contra o CRB e foi jogando de meia. Aí justamente a gente criticou a entrada dele, mas ele entrou numa função um pouco diferente, mais como um meia, e realmente num clássico ele rendeu direito, um pouco melhor, né, do que ele jogando nas pontas, como ele entrou das 2 últimas vezes. Ou seja, ano passado pelo CSA, jogando de meia e em clássico, ele foi bem, e esse ano, jogando de meia, clássico pelo Guarani, ele foi bem também. Então, é bom o Matheus estudar essa possibilidade, né, Batista? Ouvinte Marcos Vale, Carlos Batista fez parte da minha infância, da minha juventude, quando muitas das vezes não tínhamos condições de ir ao estádio
e também não existiam canais que passavam os jogos do Guarani. Então, através da rádio, Carlos Batista, com a sua voz potente, nos presenteava com essas narrações maravilhosas. Muito obrigado, Carlos Batista. Opa! Marcos Vale, você com as suas palavras emociona, né? Lembrando aí da sua infância. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Ouvinte Douglas, o melhor narrador. Abraço para você, muito obrigado, viu, Douglas? Rafael Ferreira, Batista Monstro. Muito obrigado, Rafael. E o ouvinte de Brito está perguntando: alguém sabe o Instagram do herói Herbert? Instagram do Herbert. Breno Beretta, que é antenado com as redes sociais. Você tem aí? Consegue aí? Eu tenho aqui, Batista. Tenho aqui. É o @HMATEUSOF de faca. Vou falar de novo. @HMATEUSOF. É esse o Instagram do Herbert. E o Rodrigo Tomás, que é personal trainer, mandou aqui uma foto. Bruno não para de escutar a rádio nem na minha aula de personal. Bruno Moreto e Eduardo Moreto, bugrinos da pele até o osso. Abraço, muito obrigado aí pela audiência, viu? Quer dizer, mesmo fazendo aula, continua com o rádio ligado. Olha, quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo neste momento o Instagram do Herbert. Então, se você não conseguiu pegar aí pelo rádio, depois dá uma entrada no Instagram da Rádio Bandeirantes, é @Rádio Bandeirantes Campinas, às 18h51. É o momento que está aparecendo lá na tela. E aí você pega lá, tá bom? Um abraço, muito obrigado. O Valmir Batista, jogador do Guarani, né, que está sempre nos ouvindo, tá até perguntando aqui para mim, ele falou, repassa pro Tigrão e pro CH. O que eles acham se o Dentinho também puder entrar nesse time, talvez no lugar do Parede, porque ele tá sentindo falta do Dentinho no time do Guarani, que tá à disposição do Matheus Costa. O Guarani está tendo boas opções, né, no banco. Isso é importantíssimo, porque com 5 alterações, se o treinador tiver boas opções, ele consegue oxigenar quando o time começa a dar uma arriada no segundo tempo. A intensidade do futebol atual exige essas alterações e modificações. Seu José Carlos, parabéns pela quantidade de derbys que você trabalhou. É claro que o Tigrão participou demais. Afinal, o Tigrão participou do primeiro derby. Diz aqui o Laco. Abraços. Ô Laco, muito obrigado. O Edu Pinheiro está contando os derbys e foram 62. 3 pela TV. E os demais todos pelo rádio. Portanto, 62 derbys completados exatamente no sábado com o derby 213. Ô Laco, tem razão, hein? O cara estudou a história, hein? Da vida, rapaz. O cara compenetrado, hein? Realmente, eu tenho mais derby que o Batista e eu fui no primeiro. Inclusive, eu levei uma namoradinha comigo. E às vezes eu tenho a sensação que o Laco é meu filho. É um jeito diferente, né? De xingar a mãe do cara, né? De maneira polida. Ô Batista, uma dúvida. Se o Tigrão estava lá no primeiro derby,
Qual que foi o resultado desconhecido? Se o Tigrão tava lá, ele pode responder pra gente. É que ele era muito jovem, então ele não lembra. Não, o Pepe tem razão. É que com essa namoradinha eu tava ocupado fazendo outras coisas muito mais interessantes. Tá piorando essa desgraça, porra. Para com isso. Muito mais interessantes do que ficar prestando atenção em 22 negros de perna peluda correndo atrás de um melão. Então eu tava atrás de uma árvore lá. Se tivesse celular na época, eu vou falar para seu negócio. Era sucesso número 1 no canal adulto. 1912 foi o primeiro derby. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h57 até 19h30, Esporte em Debate. Saia na frente e comece 2026 com a Desktop, a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade e com ofertas a partir de R$ 79,99. A Desktop entrega conexão 100% fibra ótica em todo o interior e litoral paulista. Já são mais de 1 milhão de clientes que confiam em uma internet rápida, estável e que está sempre ao seu lado. Assine agora e garanta uma internet de qualidade para toda a família, perfeita para trabalhar, jogar online e maratonar as suas séries favoritas. São planos que cabem no bolso para fechar 2025 com chave de ouro e começar 2026 com ainda mais diversão. Ligue 0800 100 01
02. Acesse desktop.com.br ou visite a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. E o Edivalmir Massa, o meu Tigrão, estava em Campinas quando Dom Pedro morou em Campinas. Bom, Edivalmir Massa, às vezes ele não acerta nem o aro do bumbo, né? Bate o bumbo, não acerta nem o aro. Eu não tenho conhecimento de que o Dom Pedro morou em Campinas. Que viagem é essa, hein, o Edivalmir Massa? E meu Tigrão, eu desconheço que o Tigrão é seu, velho. Que coisa impressionante. O Edivalmir Massa, que é fabricante de cachaça. Até ele mandou aqui umas cachaças, né? Só que o que acontece? O nome das cachaças, porque tem vários nomes. Os nomes das cachaças são impronunciáveis em veículos de comunicação, porque são todos nomes pornográficos. E aí, se a gente falar o nome da cachaça dele no ar, aí já viu como é que é, né? A emissora sai do ar. Então eu tenho a impressão de que o Edivalmir já deu um tapa forte no beiço. Naquela cachaça lá de nome impronunciável. Que fala de alguém que está andando e aí, né, o excremento vai caindo pelas pernas. Ele fica aí tirando onda, esse negócio de Dom Pedro, essas coisas, selo. Mas ele foi o herói da resistência, expulsando os holandeses naquela invasão holandesa lá em Pernambuco. Ele estava lá e ele de arma em punho, aquelas pica-pau de carregar pela boca. Ele dava tiro de sal na bunda dos holandeses lá. Aliás, um bacamarte. É aquela desgraça aquela lá. de carregar pela boca, né? Você dá um tiro você sabe e fica que 5 minutos carregando pela boca. Já tinha tomado 5 tiros na cabeça e estava carregando ainda. Aquela porcaria lá. E isso que o Daniel Boone usava. Daniel Boone. Que seriado gostoso, hein? Na época da colonização dos Estados Unidos. Lá pelo século 17, 18. Daniel Boone. Seriado bonito. Lutava lá contra os índios. O que Daniel Boone matou de índio. Se ele tivesse vivo hoje, ele ia pegar 1 milhão de anos de cadeia. Mas também os índios iam para matá-lo, era legítima defesa, né? E o Edivalmir ficava com esse negócio aí carregando pela boca lá e conseguiu ganhar, expulsar, botar no mar de volta lá para a Europa os holandeses, que eram todos, né, de uma etnia diferente e tal. E até hoje isso é verdade. Você vai lá em Pernambuco, por exemplo, que é um estado lindíssimo, e você vê muita gente moreno claro, moreno um pouco mais acentuado, com olhos bem verdes. Essa descendência, essa herança genética é arrastada da época em que os holandeses estupravam meninas, jovens, durante essa invasão lá em Pernambuco. E, lógico, as meninas ficavam grávidas involuntariamente, não tinha como evitar, não tinha o conhecimento que tem hoje, e aí foi se espalhando, né, uma quantidade imensa de pessoas, que o pernambucano por si só já é bonito, já tem assim uma feição de rosto diferente, muito bonita. Sempre que vou a Pernambuco observo isso. E aí alguns ainda
mesmo que talvez na sua árvore lá para trás, antes dos holandeses, não tivesse nenhum gene para ter olhos claros, passaram a ter olhos claros. Passou a ter uma geração de olhos claros e aí vem passando de geração em geração. Um pouquinho de história aqui. Tigrão também é cultura. Batista pergunta para o Breno Beretta sobre jogadores Rafael Donato e o lateral Rian. Se estão recuperados, é o Alex Vila Boa Vista. O Rian, a última vez eu soube que estava no período de transição, eu não sei se ele vai ter condições de ficar à disposição para o jogo contra o Botafogo. Até acredito que sim. O Rafael Donato, pelo que eu sei, ele segue entregue ao departamento médico, ainda não está no período de transição. Eu acredito que dificilmente vai ficar à disposição para o jogo de sábado. Quanto ao Igor Pereira, eu até expliquei há alguns dias que ele está realizando um trabalho de fortalecimento no joelho para operar agora na primeira quinzena de fevereiro. E por qual motivo? Porque dizem o seguinte, que quando o jogador faz o fortalecimento antes da operação, ele pode voltar mais rápido. Se a recuperação normal seria de 8 a 9 meses, vamos supor, com esse fortalecimento ele poderia voltar com 7 meses após a cirurgia. Então eu espero que ele volte ainda esse ano. E o Sidão Chaveiro está dizendo, Batistão, se o Riuta não jogar mais que o Guilherme Parede, eu mudo meu nome para Aracide Almeida. É um negócio impressionante, né? Não dá oportunidade pro Takahashi, velho. O Riuta tá à disposição, Batista, tá treinando normalmente, a gente sabe que ele é bom no 1 contra 1. Mas até questionei uma pessoa esses dias. Ele tava no banco. Não ficou não tava, nenhum jogo no banco até agora. Mas ele, tá ele saiu numa foto que o pessoal, tradicional foto da vitória no Derby 213, ele tava lá com jogadores dentro do vestiário, mas com roupa normal, não foi relacionado, mas estava ali no brinco. É, mas como é que ele vai entrar, sendo que ele não tá nem no banco? Pelo menos no banco, jogo em casa, pô, leva o japonês, pô. Sei lá, né, de repente vai que a ordem alienígena que fica em local incerto e não sabido. Faz tempo que eu não falava dessa ordem, hein? Eu tava esquecendo. Eu tava me esquecendo. E piorou a vida do Takahashi, dá uma né? cochilada, sabe como é que é, né? Às vezes, se for jogo à tarde, igual o Botafogo, o jogo do Botafogo é às 4 da tarde. Bom, o derby também, né? Foi às 4. Aí, 4 da tarde, sei lá. Botafogo é 6h30, às vezes é troca de plantão. 6h30, 4 da tarde é a ponte. Mas às vezes é troca de plantão nesse horário, né, Batista? Pode ser também, né? Então a ordem dá lá um tapa no beiço. E aí, sabe como é que é, né? Aquele jogo rolando, dá aquela leseira, aquela baba, já começa a escorrer. E aí é o momento que o treinador consegue fazer alguma coisa que não é determinação da ordem alienígena. Vai que numa dessa escapa e o Takahashi entra. Então só assim, né? Ele é sempre uma atração. Mas ficou ruim a vida dele, né? Porque sabe que o torcedor de futebol, ele é emoção pura, né? Ele não tem o racional. É emocional em 200%, né? Então, depois que o Guilherminho Cachoeira meteu aquela bola, e foi bonita a bola, eu recebi umas 30 mensagens aqui. Tigrão, pintou o novo Renato Morungaba. Quer dizer, se sem jogar nada, o Cachoeira estava indo para o banco e estava entrando. Depois que ele dá o lançamento pro gol, imagina que tamanho que ficou. Tamanho assim, ó. Quem tá no YouTube, ó. Ficou pequenininha. A chance do Takahashi até o final do campeonato figurar pelo menos no banco. São 19h08 em Campinas. Quero mandar aqui um grande abraço. Quem me lembrou foi o Edu Pinheiro, o incomparável. Edu Pinheiro me lembrou que hoje é aniversário
do José Ricardo Mariolani. Zé Ricardo Mariolani faz um trabalho muito importante, ele tem um site e ele auxilia demais o pessoal da imprensa. Sempre que tem alguma dúvida, todo mundo vai beber na fonte do José Ricardo Mariolani, que hoje está completando aniversário. Mariolani, para você eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande Mariolani. E ele, a página dele, claro, evidentemente, que é do Guarani. São fichas técnicas de jogos do Guarani. Jogos históricos, derbys, confrontos. Então, sempre que temos aqui alguma dúvida, todos nós, né, que trabalhamos na imprensa, a gente entra lá para conferir, porque é uma fonte de credibilidade, uma fonte segura, impossível de cometer um erro, o Zé Ricardo Mariolani. Um intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Paulistão. Ontem à tarde em Mirassol, a partida foi finalizada entre Mirassol e Novo Horizontino. Começou no domingo, mas em função das fortes chuvas, o jogo acabou sendo interrompido e retomado nesta segunda-feira. O Mirassol, que estava perdendo, acabou empatando o jogo. O Rômulo, no domingo, a 15 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol do jogo e o Carlos Eduardo, ontem, acabou empatando para o Mirassol, para um público de 3.873 torcedores no Maião. Mirassol de Walter, Igor Formiga, William Machado, Luiz Otávio, depois Lucas Oliveira, Igor Carius, Neto Moura, Aldo Filho, Shailon, depois Natan Fogaça, Everton Galdino, depois Negueba, Rodrigo Rodrigues, depois Mugni e Renato Marques, depois Carlos Eduardo, a equipe do técnico Rafael Guanais. Já o Novo Horizontino de Jordi, Alvarinho, Eduardo Brock, Gabriel Bahia e Mike, Luiz Oyama, Matheus Bianchi, Rômulo, depois Juninho e Maicon, depois Patrick, Hélio Borges, depois Vinícius Paiva e Robson, depois Nicolas Careca, a equipe do Anderson Moreira. Esta, portanto, a ficha técnica do jogo, que teve a arbitragem do Murilo Tarrega Vitor. Um para o Mirassol, um também para o Novo Horizontino. Sexta rodada do Paulistão. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h15. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef em Campinas. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer da Mites Beef. Ele vem com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos e a família, a Mites Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. O Denilson Alves, ele está no ramo há mais de 20 anos e ele comanda uma equipe fantástica. Leva churrasqueiro, garçons, leva todo o aparato necessário para fazer o seu evento um sucesso. Aí na empresa vai fazer aquele evento, contrate o Denilson Alves e sua equipe. Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Conheça a boutique de carnes mais interessante de Campinas e toda a região. Ligue 3294-7003, Mites Beef. Vamos aos temas. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Rapidinho, eu falei aqui de passagem, né? Dessa invasão holandesa e tal, só para colocar as coisas aqui, porque o rádio também é cultura e é ouvido aí pelas nossas crianças, pelos adolescentes. Ela, na verdade, essa invasão começou em 1630 e acabou só em 1654. Veja quanto tempo. Tomaram Olinda, foi um negócio de louco. Eles queriam controlar a produção açucareira de Pernambuco, né? E aí a batalha final que expulsou foi no Monte dos Guararapes. Por isso, Batalha dos Guararapes. E lá estava Edivalmir Massa. Lá estava ele, em 1654. E ele estava dando tiro em holandês, que era o principal guerreiro da insurreição luso-brasileira, de portugueses e brasileiros, pernambucanos,
da então capitania de Pernambuco, que estavam tentando expulsar os holandeses. E Edvalmir Massa dava tiro para todo lado com aquela pica-pau de carregar pela boca. E aí ele carregou e atirou e não saiu, falhou a espoleta. E aí ele estava olhando dentro do cano, por que não saiu o tiro se ele já tinha socado tudo lá com a varetinha? E aí chegou um gaiato de um holandês por trás dele e viu que ele estava olhando dentro do cano e puxou o gatilho e aí a espoleta não falhou mais. E acertou na testa do Edvalmir. Por isso que ele ficou desse jeito aí. Alex de Valinhos, sobre Dom Pedro. O que aconteceu foi o seguinte: Campinas, na época chamada de Vila São Carlos, já existia no período do Império. Dom Pedro I passou pela região de São Paulo em algumas viagens importantes, especialmente por volta de 1822, ano da independência. Há registros históricos de passagens e estadias temporárias dele por cidades do interior paulista, possivelmente incluindo Campinas, mas nada que caracterize moradia fixa do Dom Pedro I em Campinas. Provavelmente o Alex de Valinhos deve ser professor de história, né? O Aguinaldo do Proença. Boa tarde, Batistão. Hoje se comemora meu aniversário. Por gentileza, me manda uma origem. Muito obrigado, Aguinaldo do Proença. Vai Bugrão. Ô, Aguinaldo, um abraço para você. A origem eu sempre mando lá na televisão, né? No programa Os Donos da Bola. Isso está no ar há muitos anos, é um quadro que faz um imenso sucesso. Mas aqui no rádio não tem o quadro A Origem. Mas eu quero desejar a você, Aguinaldo do Proença, em Campinas, eu desejo a você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional! Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Batista, coisa mais linda é escutar a lamentação dos pontepretanos, né? Eles parecem que esqueceram que o Klaus fez num derby anterior aí, né? Ah, pelo amor de Deus, vão chorar na cama que é lugar quente. Viu? E outra coisa, ganhar da Ponte roubada é a coisa mais linda que tem. Um time que não... Uma diretoria que não paga jogador. O Somebody Love cada hora vem com uma historinha diferente. Coisa linda! Parabéns ao Guarani. Chora, Ponte. Um abraço. Supremacia de sempre. Guarani sempre ganhando da Ponte. Um abraço, Alessandro de Campinas. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é Walter, da Vila Orocã, Mugrino da Pele até o Osso. Se a turma acha que está errado a vitória do Guarani, chama o VAR. O VAR está lá para resolver. Só chamar o VAR. O VAR está lá para resolver. Não adianta chorar. A vitória é nossa e vamos para a final. Boa noite, Emerson. Realmente o Tigrão estava no primeiro derby em 1912. Ele mesmo disse que estava atrás da árvore. Sabe que o Tigrão estava fazendo? Dá um medo de ler, cara. Será que eu leio? Acho que não, hein, Emerson? É pegadinha. Acho Você sabe que não. Toda ação enseja uma reação, né? O Laco já tá lá botando compressa de água quente no hematoma. E agora na lata. Responde na lata. Em fase final de transição física, Neymar treina com o elenco e pode pintar como opção para Vojvoda.
para o clássico de quarta-feira diante do São Paulo. Se você fosse o treinador do Peixe, como utilizaria o craque nesta partida? Iniciando entre os titulares, entrando no intervalo, acionando no decorrer do segundo tempo, ou não utilizaria ele no momento? E aí, CH, eu começo com você. De que maneira rende melhor o Neymar? Agora vai. Agora vai. Bota na arena. Eu colocaria como titular. E você, Breno Beretta, como é que você utilizaria melhor o Neymar? Neymar, agora vai. Eu colocaria logo de cara, concordo com o CH. Se tá pronto para jogar, ele tem que jogar até o último minuto que ele aguentar, começando do zero. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Com a preparação física muito atrasada, não fez pré-temporada, última partida no ano passado, mas lá atrás, cirurgia de joelho leve, artroscopia, eu levaria para o banco, esperaria a circunstância do jogo e utilizaria no segundo tempo. Vamos lá, Tigrão, eu continuo contigo. Entre os 20 times da Série A, qual é o que tem melhor aproveitamento nesta temporada? Uma dica: este time está 100%, ou seja, ele tem 100% de aproveitamento. Eu não pesquisei hoje, não sei qual é, não. E você, Bebê? Olha, Batista, eu não sei responder. Time da Série A, eu não sei responder. Também não me vem à cabeça qual seria o time. E você, CH? Esporte Clube Bahia. Já vou dar aqui a resposta. Com a profissionalização dos árbitros no Brasil, um árbitro FIFA na Série A receberá R$ 7.600 por jogo. Um árbitro da CBF receberá R$ 5.500 a cada partida apitada. Você aprova essa ideia de profissionalização dos árbitros e esses valores pagos? Lembrando que a CBF vai pagar um salário mensal. Árbitros FIFA receberão R$ 30 mil por mês. E, em média, os outros árbitros que não são FIFA receberão, em média, R$ 12 mil por mês. Começo com você, Bebê. Eu concordo, Batista, até porque tem que profissionalizar, tem que deixar o árbitro tranquilo com relação à parte financeira e, é claro, tem que ter regras também. Mas eu concordo com a situação. E você, CH, sua reflexão aí sobre o tema? Sobre os valores eu não vou discutir, porque a CBF tem dinheiro, ela gasta como ela quiser, porque ela gasta mais errado do que certo. Mas eu sou a favor totalmente da profissionalização. É a única maneira que a gente tem para ver lá na frente se vai funcionar. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Portanto, eu sou a favor da profissionalização dos árbitros. E você, Tigrão, a sua reflexão? Se for nessa escala aí, FIFA 30. Não FIFA, média 12. Quarto árbitro, salário mínimo. E delegado da partida paga R$1.000 para estar lá dentro. Precisa melhorar essa escala aí. As distâncias estão muito grandes. Mas eu sou a favor da profissionalização. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais!
A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Qual que é a resposta do Na Lata? Ele quer saber antes, né? Antes de se despedir, ele quer saber a resposta certa. Tá certo. O Bahia é o clube da Série A com o melhor aproveitamento nesse início de temporada. O tricolor de aço disputou 7 partidas e venceu todas. Curiosamente, o Flamengo é o time com pior aproveitamento. São 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. 19% de aproveitamento. Parabéns, CH. Você acertou! Boa noite, até amanhã. Por isso, né, que ele... Valeu, bebê, um abraço para você, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço, até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. O Edivalmir me esculhambou aqui. Discutiram em 1654, não acertou na testa não, que ele levou lá em Pernambuco. Acertou no testículo lado esquerdo. Final de programa, na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora...